Bom, momento de reta final de eleição no primeiro turno sempre tem prioridades a serem escolhidas, né? A serem definidas pelos padrinhos políticos de determinados candidatos. Tem 27 capitais, não dá para ir em todas. Lula e Bolsonaro, tidos como os principais do país, vão fazer exatamente o quê? Quais são as prioridades deles, Fran? Pois é, Ibrahim. Quem queria ir Lula em BH, em Porto Alegre, em Fortaleza, não vai ter, porque o presidente ele realmente vai focar suas ações na campanha de Guilherme Boulos, do PSOL à Prefeitura de São Paulo. O PT entra nessa chapa aí com a Marta Suplicy como vice, mas também numa espécie de aceno, né, do PT ao PSOL. No caso de Lula, ele deve comparecer ali bem no último dia de campanha, no sábado, durante um comício e tudo. Hoje, ele também deve participar de uma live que Boulos vai fazer, e o presidente não deve fazer mais do que isso, não. Havia o apelo, né, obviamente, de vários candidatos aí pelo país, inclusive aqueles que estão com mais possibilidade de chegar no segundo turno, como, por exemplo, Maria do Rosário, em Porto Alegre. Mas Lula decidiu seguir o que ele já estava ditando também durante todo esse tempo aqui da campanha eleitoral, que foi não se envolver muito, deixar mais a situação ali para os ministros. A participação dele basicamente se resume aí à participação em peças televisivas, peças de rádio, e os ministros foram, digamos que, os cabos eleitorais mesmo. Para você ter uma ideia, Lula, durante a campanha, ele foi em 2 comícios com o Boulos, inclusive um que rendeu muita polêmica em função do hino nacional em linguagem neutra. Depois, ele chegou aí a 3 convenções, isso em agosto, então nem era campanha de fato, que foi de Boulos, de Luiz Fernando Teixeira, lá da Prefeitura de Diadema, em São Paulo, e do Evandro Leitão, de Fortaleza, que também estava tentando fazer com que o presidente Lula fosse agora lá para dar algum tipo de apoio, mas nada feito. Então, é claro que as coisas podem mudar, mas hoje já é quarta-feira, o presidente está no México, então a expectativa é que esse apoio vá para Boulos mesmo, porque há essa preocupação, e a gente até falou disso ontem, de que num segundo turno, a esquerda possa ficar de fora lá na disputa na capital paulista. Então, tanto, por exemplo, Ricardo Nunes, o atual prefeito, que é do MDB e apoiado por Bolsonaro, contra aí Pablo Marçal, do PRTB, também tenta buscar esse apoio da direita. Então, Boulos tenta não só nesse momento buscar o voto útil para ele estar no segundo turno, como também aí com a presença do presidente Lula. Agora, quando a gente olha para Jair Bolsonaro, o ex-presidente está focado no Rio de Janeiro. Tinha expectativa de que desde segunda ele já entrasse de vez na campanha de Alexandre Ramagem, mas isso vai acontecer a partir de amanhã. Ele deve cumprir alguns compromissos no que chamaram aí de Bolsonaro Week, até em comparação, porque teve o Lula Day com Eduardo Paes, mas isso muito antes da campanha eleitoral. E aí, Lula até vai ficar fora dessa campanha no Rio de Janeiro, porque Eduardo Paes, do PSD, que é, digamos, o nome apoiado pela esquerda, está tentando não nacionalizar a disputa. Agora, Bolsonaro entra muito no Rio de Janeiro com o intuito de buscar o voto do eleitorado evangélico. Eduardo Paes, segundo as pesquisas de intenção de voto, está ali com uma certa vantagem. O presidente quer reverter esse quadro justamente para evitar uma vitória aí de Paes no primeiro turno. Então, o que a gente vê nesse momento, as atenções aí, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, considerados os principais cabos eleitorais, voltadas para essas capitais que realmente eles consideram como caras para os partidos, enfim, para os projetos políticos. Lembrando que, diferente de Lula, Bolsonaro teve uma participação mais ativa por todo o país, obviamente também, né, por não ser mais presidente, então ele conseguiu cumprir mais agendas. Enquanto isso, Lula viajou muito para o exterior aí, deixou essa missão com os ministros.